Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live do Funds Explorer. Eu sou Giovana Oliveira e antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero te convidar, você que está aqui assistindo, que está acompanhando a gente, a se inscrever no canal, a comentar aqui embaixo quais são os próximos fundos que você quer ver aqui, porque como eu sempre falo, a gente sempre está em busca de trazer conteúdos personalizados sobre investimentos, sobre fundos aqui para vocês. Então, agora trazendo um pouquinho sobre o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre mais um fundo de papel, que é o FLCR11. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com o Vicente Nogueira, que é o gestor do fundo, né? Ele é aqui da Faria Lima Capital, que é a responsável justamente por esse fundo. Então, antes da gente começar, eu queria pedir, Vicente, para você se apresentar um pouco para o nosso público, contar um pouco sobre você, que eu sei que tem uma experiência muito grande no mercado financeiro, é um nome já conhecido de mercado, então eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, por favor. Giovana, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, obrigado ao Funds Explorer. É um prazer e sempre bom estar falando com os investidores. Para quem não me conhece ainda, sou o Vicente Nogueira, eu sou o gestor do FLCR11. Bem, eu sou formado em engenharia pela Poli, na USP, depois fiz mestrado em administração nos Estados Unidos. Trabalhei muitos anos em bancos de investimentos. Trabalhei no Pactual, na Rothschild, Barclays, Goldman Sachs, fazendo compra e venda de empresas, emissão de ações, emissão de títulos de dívida. Trabalhei 2 anos também na Goldman Sachs, comprando carteiras de créditos imobiliários inadimplentes no Brasil, México e Estados Unidos. Então a gente começou a ver a questão de o que é possível, o que não é possível em termos de recuperação de garantias. Eu sou o sócio fundador da Habitasec Securitizadora. A Habitasec, desde 2010, já emitiu mais de 240 CRI, mais de 12 bilhões de reais, e emite aí normalmente por volta de 40 CRI por ano, uns 2 bilhões por ano, e distribui diretamente para os fundos comprarem, então, e faz a gestão também, hoje em dia, de 140 desses CRIs que ainda estão ativos, mais de 7 bilhões, então está sempre vendo o que funciona, o que não funciona, quando dá algum problema. Então, ao longo desses anos todos, a gente acumulou muita experiência em termos de, para os diversos tipos de CRI, né, das diversas categorias, incorporação, loteamento, shopping, logística, hotéis, etc. O que funciona em termos de garantia quando o CRI dá errado, o que não funciona, a questão de acompanhamento, de ver os problemas antes deles acontecerem. Então, usando essa experiência, né, a gente resolveu criar a Faria Lima Capital e o fundo FLCR11, de modo a comprar CRI, só CRI que tem a garantia real imobiliária, que é o foco do fundo, né, e levando em conta todo esse aprendizado. Né. É uma coisa interessante também, é que eu sou um dos principais investidores do fundo, então basicamente eu só compro, obviamente que a gente tem um comitê de investimento e a gente só compra quando é unânime a decisão dentro do comitê de investimento, mas a gente só compra aquele que eu compraria na física, né, para mim. Então, nesse sentido, é um fundo relativamente conservador, é um fundo de risco médio. Maravilha. E você já trouxe aqui um pouquinho, né, agora no final da resposta, um pouco sobre o fundo, mas agora entrando mais, falando mais sobre o FLCR11. Para quem não conhece, a gente sabe que é um fundo que surgiu ali um pouco antes da pandemia, atualmente possui cerca de 2.700 cotistas. Então eu queria que você contasse um pouco mais para quem está nos assistindo sobre o fundo em si, sobre a tese de investimentos também por trás do fundo. O foco do fundo é comprar CRIs de risco médio. Tá? Se você fosse olhar em termos de rating, em média rating A. Né? Nosso diretor de risco e crédito, ele trabalhou mais de 7 anos na agência de rating, fez rating de mais de 100 CRI. A gente faz nosso rating interno, mas então você tem os CRIs de menor risco seriam o AAA, depois AA, né? Só que eles são high grade, mas são low yield. Né? Nós focamos principalmente em CRIs de risco A. Nós temos um ou dois BBB e temos um AA. Então é um fundo de risco médio. E nós temos no regulamento que nós só podemos comprar CRI que tenha garantia real imobiliária. Tá? Ou seja,
a gente busca comprar CRI que não dê problema, mas se por acaso dê problema, a gente vai ter lá a garantia real imobiliária registrada para acessar e retomar e depois vender, né, de modo a mitigar, diminuir o risco de perda de capital. Então, como é que a gente demonstra para vocês, né, que o FLCR 11 é um fundo de risco médio? Né? Bem, dos 13 CRI que nós temos na carteira atualmente, 11 CRI são co-investidos com fundos considerados de risco médio. Né? Se vocês forem pegar lá, por exemplo, lá no Clube do FII, tem uma ferramenta que mostra para cada um dos CRI, né, quais são os co-investidores. Né? Então, nós co-investimos, né, comprando um pedaço do CRI junto com fundos de risco médio aí bem conhecidos. Né? Apenas 2 CRI que a gente tem não são co-investidos com fundos de risco médio bem conhecidos, mas são CRI com garantia real imobiliária. Tá? É um CRI em que a garantia é um hotel que vale mais ou menos 50 milhões de reais, o CRI é de 10 milhões, nós compramos 5 milhões, então tem um loan to value, né? O saldo do CRI dividido pelo valor da garantia é de 20% apenas, a garantia vale 5 vezes mais, o hotel sempre foi muito bem, boa ocupação, paga bem, não tem problema, e o outro é o nosso único CRI de obra, né? De uma incorporação, um prédio que está caminhando e tal, e com garantia, como sempre, imobiliária, fundo de obra, isso tudo. Então, nós somos um fundo de risco médio. Né? Como é que nós nos diferenciamos dos outros fundos de risco médio? Nós temos uma taxa média de IPCA mais 10,2, né? Atualmente. Né? E se você pegar os fundos de risco médio mais conhecidos, né, eles costumam ter uma taxa média atualmente entre IPCA mais 7 e 8,5. Então nós temos uma taxa média mais alta. Né? Como é que é possível, né, você ter uma taxa média mais alta? Né? São diversos fatores. Né? Primeiro, que a distribuição dos CRI, né, ela pode ser mais competitiva ou menos competitiva. Então você tem, digamos, o mesmo CRI que tem um risco, digamos, risco A. Você pode, de um empreendimento que já está pronto, etc., ele pode, na distribuição, um investidor está disposto a aceitar aquele CRI a IPCA mais 8, outro fala, eu compro IPCA mais 9, outro fala que compra IPCA mais 9,5. Então existe uma faixa. Né? E quanto mais competitivo é a distribuição, mais baixa vai ser a taxa mais baixa que algum investidor vai aceitar, né? E onde vai ser colocado. Então, você tem essa variabilidade e você pode ter a disciplina, né, de não ser o que coloca a taxa mais baixa na distribuição. Né? Você vai ter, obviamente, vai fazer investimentos um pouco mais devagar, né, mas você consegue tendo essa disciplina. O segundo ponto, né, é que o nosso foco é principalmente IPCA. A gente tem muito pouco CDI, eu já vou falar por que disso. Né? Mas ao longo do tempo, o nível de referência do IPCA é a nota do governo, a NTNB, principalmente de 2035. E ela variou bastante durante o tempo. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. Né? Esse verdinho aqui, né? O verdinho aqui é a NTNB de 2035, aqui desde 2004, né? Aí teve uma queda grande aqui no governo da Dilma em 2012 e depois teve uma queda de novo agora em 2019, 2020, né? Até meados de 2021. Né? Então, o que acontece? Né? Se um fundo fez uma oferta gigante de centenas de milhões, né, e precisava alocar aqui, né, ele acabou comprando CRI a CDI mais 6, a IPCA mais 6, IPCA mais 7, né, porque grande maioria, né, o que estava disponível era nesse nível aqui. Né? Agora vocês podem ver que voltou a subir. Hoje está a IPCA mais 5,56. Né? Então, deixa eu sair daqui. Então, quando você faz uma grande alocação e acontece do NTNB tá num nível baixo, né, você vai acabar comprando com nível mais baixo e aquilo vai ficar no teu fundo durante o prazo todo
do CRI, a não ser que você venda no secundário, obviamente, que não é tão fácil, né? Se subiu a taxa e o negócio está lá embaixo, você vai ter que vender com desconto, né? Então, dependendo de quando você alocou, né, você pode estar com fundo de CRI a IPCA mais 7, mais 7,5. Não quer dizer que aquilo lá tem menos risco. Não, é porque foi comprado quando a NTNB estava mais baixa, né? Então, esse é um segundo fator. Outro fator é que quando você tem uma distribuição, né, de CRI pequeno, por exemplo, de 15 milhões, 20 milhões, ela normalmente é menos competitiva, porque os fundos grandes normalmente nem olham investimentos ou CRIs menores do que 50 milhões, 60 milhões. Né? Então você tem uma variabilidade maior de taxa. Né? Outra é que se um fundo tem muito dinheiro para alocar e precisa comprar, digamos, alocar 100 milhões num CRI ou 200 milhões no CRI, normalmente os CRIs maiores têm um spread mais apertado. Então, você tem esses diversos fatores aí levando a por que a gente conseguiu, né? Com disciplina e com bastante acesso aos CRI, ter essa taxa de IPCA mais 10,2, que é mais alta do que a faixa que a gente observa na maior parte dos CRIs, dos fundos de CRI de risco médio, que está entre IPCA mais 7 e 8,5. Né? Maravilha. Por que a gente... Desculpa, pode falar, Giovana. Eu só ia completando aqui, né? Porque você fez uma explicação, uma verdadeira aula agora, um pouco sobre como vocês escolhem esses CRIs, né? Explicou um pouquinho sobre a tese do fundo em si. Mas eu queria agora que a gente pudesse aprofundar também um pouco nos CRIs que compõem o fundo de fato, né? Porque quando a gente fala FL, CR11, as pessoas geralmente pensam em investimentos ali na região da Faria Lima, às vezes até lendo o nome da gestora, é uma coisa que é muito comum, mas a gente sabe que não funciona bem assim, é um fundo extremamente diversificado. Então eu queria que você contasse um pouco também sobre esses CRIs que fazem parte da composição do fundo atualmente. Tá bom. Se você me permitir, antes de falar dos fundos que estão no CRI, os CRI que estão no fundo agora, eu queria falar por que nosso foco é IPCA, principalmente Claro, atualmente. com certeza. Né? O que acontece? A gente está numa tendência de queda do Selic e, portanto, do CDI. Então, os fundos que tinham um percentual alto de CDI, ou têm um percentual do CDI, renderam bastante nos últimos 2 anos, né? Ainda estão rendendo bastante agora, mas a tendência é o CDI cair. Né? E em janeiro de 2025, nós vamos ter um novo presidente do Banco Central. Né? Se você olhar a previsão do Focus, né, em termos do quanto será o CDI, o Selic no final do ano que vem, né, no final do ano que vem deve terminar em 9,25. E a previsão do Focus é em 2025 ir para 8,75. Ou seja, a queda de apenas 0,5%. Né? Nós entendemos que existe o risco do novo presidente do Banco Central apontado pelo presidente atual do país, né, vai querer abaixar mais essa taxa, vai querer baixar para 7, 7,5%. Então, um fundo que tenha lá, digamos, os títulos a CDI mais 3%, né, se o CDI for para 7%, vai estar dando 7 com mais 3, 10%, menos 1% de gestão, etc., custo do fundo, vai estar rendendo 9%. Né? Então, pode ser que não aconteça, mas existe esse risco que a gente quer evitar. E se por acaso acontecer isso, né, o IPCA, a inflação vai subir, o que vai beneficiar os fundos focados em IPCA, além de estar prejudicando os focados no CDI. Então, a previsão para 2025, né, é do inflação a 3,5% e 2024 a 4%. Né? Então, você pensar 4% com IPCA mais 10, 4% com mais 10% dá 14, menos 1, 13. Né? Então, a gente acha que é uma posição conservadora, de modo de que se acontecer o que está no Focus, vai ficar atrativo, porque o CDI está caindo, e se tiver esse cenário em que seja empurrado meio forçosamente para níveis mais baixos do CDI a partir de 2025, né, nós não vamos estar correndo esse risco de ser prejudicados. Né? Agora, em relação à sua pergunta, né, dos CRIs que nós temos na carteira, deixa eu compartilhar aqui. Nós temos aqui só no relatório mensal de outubro, né, a gente está mostrando aqui, a gente pagou 1,1 por cota, né,
teve essa queda aqui devido àquela deflaçãozinha, mas agora está voltando ao nível mais normal. Aqui no ano passado, em setembro, outubro, também teve aquela outra deflação, né, mas agora a gente não está, os economistas não estão vendo mais deflações do futuro. E vocês podem ver, né, que aqui, que é o acumulado de 12 meses, né, a gente está sempre basicamente acima de 12%. Né. Teve essa subida aqui quando teve bastante inflação, a gente subiu bastante também os rendimentos, né, mas é um fundo que vem já performando há bastante tempo. Né. Em termos dos CRIs, que nós temos, tá? Nós temos basicamente 7 CRIs de incorporações residenciais prontas. Alguns deles a gente comprou quando já estava em obra, mas já estão terminados, né? E estão sendo terminadas agora as vendas, estão sendo feitas as amortizações com os repasses. Nós temos um de shopping, 2 de hotel, 2 de logística e apenas um CRI de obra, que é uma incorporação. Então, o JPS, né, é um CRI de shopping, lá em Itabuna, na Bahia, super consolidado, é um shopping dominante, né, que basicamente não tem vacância nenhuma, e é um CRI de 70 milhões, que a gente tem investido 6 milhões, né, tem basicamente um fundo grande de risco médio, que é o co-investidor, que tem a maior parte. Esse Chemin é o único CRI que a gente tem que estar em obra, de uma incorporação, lá em Pirassununga. É um CRI IPCA mais 12. Codep é um CRI de logística, né, no Espírito Santo, em que basicamente você tem os galpões alugados, a gente tem o galpão dos galpões à terra e tem como lastro os contratos de aluguel, né, a IPCA mais 7,7. CRI Calçada é um CRI de um hotel no Rio de Janeiro, que vai muito bem e vale mais do que basicamente vale o triplo do saldo, né? É um CRI que foi inicialmente de 30 milhões, agora tem 35 milhões, a gente tem 5,5 milhões. E o hotel vale pelo menos 80, 90 milhões e nunca parou de pagar. E temos esse laço bastante bom e o hotel está indo muito bem. O B&B é um outro hotel no Rio de Janeiro, fica a 2 quadras da praia, lá em Copacabana, de um grupo. O grupo B&B é um grupo internacional, né, e que vai muito bem o hotel também. Esse aqui foi o que eu comentei, que vale mais ou menos 50 milhões de reais o hotel, é um CRI de 10 milhões e a gente tem metade do CRI, tá? IPCA mais 7,5, tá? Uma taxa um pouco mais baixa daqui. O CRI Extrema é um CRI de logística, tá? Em que os galpões já estão prontos, já estão alugados, né? E que a gente tem 5 milhões mais ou menos investido. Na verdade a gente tem 6 milhões, né? Porque a gente fez um segundo investimento. E é um CRI que a gente conseguiu comprar uma taxa bastante atrativa de IPCA mais 13, mas já está tudo pronto, tudo alugado. O CRI Manhattan é de incorporações, né, no Ceará e no Piauí, que estão prontas, estão sendo vendidas, né, na medida que são vendidas as unidades e amortizadas. Né. A Comé Living Garden é de incorporação no Ceará, que a gente comprou, estava em obra, agora já está pronto, tá? Na medida que estão vendendo as unidades, está sendo amortizado o CRI, a gente tem 3,3 milhões desse CRI de 29 milhões, IPCA mais 12. O CRI Embraed é de uma incorporadora super grande, dominante, lá de Camboriú. É um CRI de 80 milhões, a gente tem 2,5 milhões, porque já amortizou bastante. A CDI mais 4%. Spot é um CRI de apartamentos prontos, né, que estão sendo vendidos ao longo do tempo, em que a CDI mais 5%. Eu vou mostrar um pouco mais a amortização lá na frente, tá? Em que dos 12 milhões a gente tem 2,4 desse CRI. Colmeia Rhodes é um outro CRI que começou sendo um CRI de obra, mas foi terminada a obra e estão agora terminando de vender. Vocês podem ver, a emissão foi de 23 milhões, né? A gente tem só 700 mil reais agora, a IPCA mais 10.
em CRI Embraed é um outro CRI da mesma incorporadora lá, que é muito forte em Camboriú. CRI de 30 milhões, a gente tem 660 mil apenas, a CDI mais 5,5. CRI Longitude é um outro CRI de estoque pronto, em que eles estão vendendo as unidades, em que nós temos aí 370 mil. A gente tem um investimento também num fundo de CRI, que é o REC. Tá? Aqui a gente mostra as amortizações. Né? Então a gente está vendo, por exemplo, a gente investiu 4,8 milhões no CRI Longitude, aquele CRI de estoque. Né? E ele já amortizou 4,4 milhões. Né? O CRI Colmeia Rhodes, a gente investiu 5 milhões. Né? Aí, obviamente, que o saldo vai crescendo com o IPCA. Né? A gente ainda tem 700 mil, mas já amortizou 5,4 milhões. O CRI Spot, que é um outro CRI de estoque, a gente investiu 5 milhões, já amortizou 2,8, a gente está com saldo de 2,4. Living Garden já amortizou 2,7. A gente está mostrando aqui, né, como é que está o nível de amortização de cada um dos CRI. Né? Maravilha. O CRI Chemin ainda não começou a amortizar, que ainda está em obra, e o CRI Calçada não amortizou porque é um CRI Bullet. Né? Muito bom, Vicente, até você trazer esse relatório, porque eu sempre falo aqui sobre os relatórios gerenciais em geral, e sempre falo para os investidores que a melhor forma de você conhecer de fato um fundo, obviamente, além de acompanhar entrevistas com gestores, como que a gente está fazendo aqui, é você sentar e ler o relatório, porque acho que é a forma mais completa, de fato, de você entender sobre um fundo. Inclusive, antes da gente ter essa conversa aqui, eu estava lendo esse mesmo relatório que você trouxe pra gente agora, e tem um ponto que me chamou muita atenção, que é também o que eu já tinha visto, que é em relação ao pagamento de dividendos do fundo, que é um pouco do que você comentou. E nos últimos 12 meses aqui, tô até checando a informação, mas o fundo distribuiu um total de 13,37%, 13,37 reais, quer dizer, por cota, e é um valor muito acima da média. Então, é um número muito acima do que a gente está acostumado, mesmo em meio a um cenário de juros em queda. Então, eu queria que você explicasse um pouco como o fundo consegue pagar dividendos tão acima da média, mesmo em meio a esse cenário que a gente viu ao longo dos últimos meses. É bem simples, né? O fato de que a gente tem uma carteira investida, em média, a IPCA mais 10,2%. Né? Você pegar aí, né, digamos, 4% de inflação, né? Foi mais do que isso, né? 10 mais 4 dá 14, menos 1% dá 13. Né? Então, 5% de inflação, né? 10 mais 5 dá 15, menos 1% dos custos dá 14. Então, basicamente, nosso é um fundo de CRI de risco médio que tem uma rentabilidade, uma taxa um pouco maior do que o dos outros. Né? Isso é o lado positivo. O lado positivo é que a gente ainda é pequeno, a gente tem uma liquidez menor. Era justamente esse o próximo ponto que eu ia chegar, é muito relacionado a isso que a gente estava falando, que apesar de pagar bons dividendos, um ponto que ainda acredito que acaba afastando alguns investidores ou deixando alguns investidores receosos é justamente a liquidez do fundo, por ser um fundo menor e um fundo também que é recente, se a gente considerar que a gente teve uma pandemia no meio do caminho. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa liquidez, se isso dificulta o investimento, entender na prática quais são os impactos dessa liquidez reduzida para os investidores. Tá ótimo. A gente vem acompanhando os fundos de investimento de papel desde lá de 2009, né? Porque foi em 2009 que a medida provisória permitiu que os fundos de investimento imobiliário fizessem um pass-through da isenção dos CRI para os investidores. Antes disso não existia isso. Então foi a partir de 2009, basicamente, que começaram a crescer os fundos de CRI. E também as securitizadoras a distribuírem para os fundos de CRI. Então a gente vem acompanhando e antigamente tinha 3, 4 fundos de CRI. E eram fundos de 40 milhões, 50 milhões durante bastante tempo. Né? Era lá o Veritar, Capitânia, né? XP, BTG, basicamente isso. Né? E até aí 2017, 2018 teve alguns fundos novos que começaram com 40 milhões, 50 milhões. E aí teve essa queda grande da taxa de juros, né? E teve muitas emissões grandes. Então, nos últimos poucos anos, os fundos que estavam aí com 50 milhões, 60 milhões, etc., agora são 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Então,
Quando os fundos tinham em média 100 milhões, etc., ninguém falava muito da questão de liquidez. Todo mundo, ok, fundo de investimento imobiliário de papel é ilíquido e é o que é, né? Agora, principalmente os fundos que têm muita liquidez ficam batendo bastante nessa tecla, né, de liquidez, 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 mas você tem que ver, né, como investidor, quantos dias você quer para sair do seu investimento e ajustar o tamanho do investimento à liquidez do fundo. Então, deixa eu compartilhar aqui uma tela. O nosso fundo, né, que tem mais ou menos agora 2.700, 2.600 investidores, né, no mês passado teve 115 mil por dia de média de liquidez. Nos últimos 6 meses a média foi cento e poucos mil. Né? Qual o impacto disso? Né? Eu coloquei aqui 4 cenários. Né? De um fundo que tem uma liquidez média de 100 mil por dia, 500 mil por dia, 1 milhão por dia e 3 milhões por dia. Os grandes investidores, normalmente, quando vão vender uma posição, eles tentam não vender mais do que 20% do volume médio diário para não empurrar muito para baixo o preço do fundo. Claro que eles podem colocar lá o volume todo para vender e vai vender mais rápido, mas vai ter uma pressão no preço. Né? Então, para não afetar tanto, costuma-se pensar em termos de 20%. Então, um fundo que tenha 100 mil de liquidez diária, a pessoa venderia, digamos, até mais ou menos 20 mil por dia, sem afetar tanto o preço. Vende um pouco de manhã, depois terminou de vender os 20 mil, vende só no dia seguinte e deixa o preço subir, etc., flutuar para cima e para baixo durante o resto do dia sem afetar tanto. Então, se alguém fizer um investimento de 10 mil reais, né, em meio dia vende o investimento. Se fizer um investimento de 100 mil reais, em 5 dias, em uma semana vende o investimento. Ou seja, foi lá e comprou 1.000 cotas, né, do fundo, em uma semana vende tranquilamente. Né? Ok, quer fazer um investimento de 500 mil reais, comprou lá 5 mil e poucas cotas, né? Em 25 dias deveria vender sem afetar muito. Se quiser vender mais rápido, vende. Só vai afetar mais. Né? Ok, quer fazer um investimento de 5 milhões de reais, aí realmente teria que ser um investimento mais para buy and hold, porque para vender vai precisar de um prazo bem maior. Né? Mas a maioria dos investidores a gente vê estão fazendo investimento de 100 mil reais, 500 mil reais, 20 mil reais. Então, para esses investidores, né, você tem que ver, ok, estou confortável em demorar 5 dias para vender? Estou confortável em demorar um mês para vender? Não, eu quero vender em 2 semanas. Então, 2 semanas seria mais ou menos, você pode investir no máximo 200 mil. Então, você precisa calibrar. Não é dizer, ok, esse fundo tem um rendimento bom, tem um risco bom, etc., mas tem pouca liquidez, não vou comprar. Não é assim, você tem que ajustar basicamente o tamanho do seu investimento à liquidez daquele fundo e quantos dias você quer para vender. Agora, esse também é apenas um dos aspectos, tá? Existem outros aspectos. O nosso fundo, embora ele tenha, tá, menor liquidez, o preço não caiu tanto quanto a maioria dos fundos de crédito de risco médio. Né? No pior ponto que tem nos últimos 12 meses, o nosso fundo caiu a R$ 91. A maioria dos outros fundos caiu a 80, 85. Né? Agora o nosso fundo está mais ou menos a 97. Né? Então, ok, você pode ter muita liquidez, mas se você teve um monte de gente vendendo e quando você for vendendo está lá embaixo, não adianta muito ter essa liquidez também. Né? Então você tem esses dois aspectos. Né? Por um lado a gente tem menos liquidez, mas por outro lado a gente teve menos volatilidade, o nosso preço caiu menos. Maravilha. E isso também é muito relacionado a uma coisa que eu sempre falo aqui, que é que as pessoas que estão assistindo a gente, é muito importante que elas conheçam de fato o perfil de investidor, né? O perfil de investimento que elas têm. Porque a gente ouve muitas informações, a gente sabe, como você disse, né? Muitas pessoas hoje em dia estão falando sobre liquidez, sobre a importância disso, mas tudo depende muito do perfil de investimento, de quando você pretende se desfazer daquele ativo. Então, agora dando um recado aqui para quem está assistindo a gente não descarte, não feche as portas, né, para fundos que têm uma liquidez mais baixa, porque muitas vezes eles podem também fazer sentido para o perfil de investidor de vocês. Então,
Sempre pesquisem muito bem. E agora, Vicente, já caminhando um pouquinho para o final da nossa conversa, eu queria falar um pouco de perspectivas, olhando para os próximos meses. Sempre tento tirar algum spoiler aqui dos gestores quando a gente está conversando. Então, a gente sabe que a gente tem um cenário olhando para frente, a gente tem expectativas que a Selic continue em queda ao longo dos próximos meses, ao longo de 2024 também. Então, em meio a esse cenário, eu queria entender quais são as expectativas do fundo, tanto em relação à distribuição de dividendos, como também um cenário mais geral de perspectivas. Quais são os principais desafios também ali para o próximo ano? Tá bom. Deixa eu compartilhar uma telinha aqui. A gente tem aqui a evolução do preço do FLCR11 a partir de maio de 2021. Ele estava aqui entre 100 e 102. Você pode ver aqui a subida do Selic. Num certo ponto, os fundos de CRI começaram a cair de preço com a subida do Selic. O pessoal tirando dinheiro de fundo de CRI e colocando no Selic. Isso aqui não é a meta do Selic, é o Selic atual. Tá? Aí você pode ver que deu uma caída, como caíram basicamente todos os fundos de CRI. A gente não caiu tanto quanto os outros. E aqui teve essa subidinha devido a uns picos de inflação que teve, aqueles picos de distribuição que eu já mostrei antes. Aqui, onde teve a deflação, a gente teve do ano passado o menor ponto. Depois deu uma subida de novo aqui na inflação, a gente chegou a pagar 1,3 por mês durante 3 meses. Aí deu essa subidinha. Depois teve aquela pequena deflação que caiu para 0,9 e agora está subindo. Então foi essa queda aqui. Então agora, na medida que começou a cair o Selic, a gente está vendo o nosso fundo subir de preço, assim como a maior parte dos fundos de CRI. Então, nosso fundo de CRI ainda está aí um pouco abaixo de patrimonial, mas a tendência é a gente agora continuar pagando. A gente não fala quanto que a gente vai pagar, mas não deve ser muito longe de onde a gente está pagando agora nesse último mês, que foi 1,1. Obviamente que a gente não pode nunca garantir nada, a gente não é nem permitido fazer isso, mas se confirmar as projeções do Focus, a gente deve continuar pagando um bom rendimento. E a gente também, como eu já coloquei antes, a gente está focado mais no IPCA, porque a gente não quer correr o risco de 2025 para frente, se tiver uma grande queda do Selic, a gente não quer ser prejudicado, a gente quer ser, na verdade, beneficiado. Então, a nossa perspectiva aí é de continuar pagando dividendos, proventos bastante atraentes, e cada vez que vai caindo mais o Selic, ficar mais atraente em relação ao Selic. Então, nossa perspectiva aí é bastante boa, e na medida que a gente possa ir para frente subindo os preços, fazer ofertas, a gente vai fazer ofertas, alocar também de uma forma bastante seletiva, como a gente faz agora, e crescendo o fundo gradualmente com esse foco que a gente tem atual, e obviamente na medida que vai crescendo o fundo, vai aumentar também a liquidez. Maravilha. Vicente, uma verdadeira aula, tivemos aqui hoje, tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente também gostaram muito. Então, quero te agradecer pelo bate-papo, quero te agradecer pela entrevista e, como eu sempre faço no final, deixar um espaço aberto, caso você queira agradecer também quem está assistindo a gente, ou queira divulgar redes sociais, site, ou até alguma forma das pessoas obterem ali mais informações também sobre o FLCR11. Ótimo, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aos investidores. Eu acho que nós temos lá no relatório mensal bastante informação. Se vocês quiserem se cadastrar para receber diretamente o relatório mensal, é só ir lá no nosso site e se cadastrar, que a gente vai enviar. E é sempre bom ter oportunidade obrigado pelas perguntas. Só reforçando, nosso fundo é um fundo de CRI de risco médio, que tem um rendimento maior do que a média dos fundos de risco médio, com uma liquidez um pouco menor, então você tem que ajustar o tamanho do investimento, mas isso não é um problema para a maior parte dos investidores, é uma questão de cada um decidir por conta própria. E a gente espera aí ao longo do tempo tá crescendo, mas sempre com esse ponto de vista bastante conservador, em termos de
de investir em CRI que tenham garantias reais imobiliárias que sejam executáveis aí, baseado na nossa experiência. Muito obrigado. Obrigada, Vicente. Também quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Como falei no começo, quero reforçar o recado agora. Se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo quais são os outros fundos que vocês querem ver aqui ao longo das próximas lives, porque isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês aqui no Funds Explorer. Então, vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!